Porcentagem. Porcentagem é representado por esse símbolozinho aqui. Toda vez que você vê isso aqui, ele significa que é porcento, ou a porcentagem de alguma coisa. O símbolo, então, de porcentagem representa a expressão porcento e quer dizer em cada 100. Então, quando você diz que você tem a fração 5 sobre 100, significa que é 5 em cada 100. Se é 5 em cada 100, então isso é o mesmo que dizer que é 5%, certo? Então, 5% significa que é 5 no total de 100. Ou seja, se eu tenho 100, eu estou retirando 5. Da mesma forma, se eu disser que é 2%, é o mesmo que em cada 100 eu pego 2. Então, isso aqui é 2%. É assim que eu represento. Se eu tiver 40%, eu represento assim, em fração. Em cada 40, em cada 100 eu vou pegar 40. E isso eu posso representar assim, ó. 40%. E olha só, se eu tiver 50 em 100, significa que cada 100 eu pego 50, ou seja, é a metade. Então, a metade de algo equivale a 50%. Então, 50% de alguma coisa é a metade dessa coisa, certo? Então, aqui é a representação da porcentagem. Bom, uma pausa para a gente ir para a próxima parte. Continuando aqui, ó. Nem sempre vai aparecer um 100 aqui embaixo certinho. Nesse caso está diferente, ó. 3, foi pego 3 no total de 20. Foi pego 6 no total de 25. Como é que eu vou representar isso em porcentagem? Bom, se a parte de baixo já tivesse me falando que era um 100, eu diria que é 3%. Mas embaixo aqui eu tenho um 20. Então eu vou transformar, vou levar isso para porcentagem. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer esse número de baixo aqui virar uma porcentagem. Então eu vou fazer assim, ó. Para virar uma porcentagem, eu vou multiplicar ele por um número que faça ele virar um 100. Então, ó, 20 vezes quanto me dá 100? Então, 20, se eu multiplicar por 5, se eu fizer vezes 5, 20 vezes 5 vai me dar 100. Agora, se eu multipliquei o de baixo por 5, eu tenho que fazer o mesmo com o número de cima, multiplicar pelo mesmo valor. Então, eu vou multiplicar o de cima por 3. 3 vezes 5 é 15. Então, eu posso dizer que isso aqui equivale a 15%, certo? Quando a fração é possível de simplificar, eu posso simplificar. Vamos pensar na simplificação de fração? Claro que quando eu simplificar, eu vou voltar para a mesma situação. Vamos supor que você não conhecesse esse 3 sobre 20. Digamos que você tivesse essa fraçãozinha aqui, você não conhece ela, ela apareceu do nada essa fração. E aí você quer fazer uma simplificação dela. Então você tinha a fração, não conhece essa, você só viu essa, ó. Se eu fosse simplificar 15 sobre 100, ou seja, 15%, fazendo aqui uma simplificação de fração, eu tenho que dividir os dois números por um mesmo valor para poder simplificar. Dá para dividir algum deles por 2? Dá o de baixo, mas não o de cima, então tem que ser o mesmo valor. Se eu dividir por 3, eu consigo dividir o de cima e não vou conseguir o de baixo, então por 3 não dá. Por 4 também não dá, vai ter que ser por 5. Se eu dividir esse daqui por 5 e esse daqui por 5, olha o que vai acontecer. 15 dividido por 5 vai dar 3. E 100 dividido por 5 dá 20. Ou seja, quando eu simplifico a fração 15 sobre 100, que equivale aos 15%, eu transformo em 3/20.
que é o que a gente tinha no começo, ó, 3/20. Elas são frações equivalentes. E eu posso dizer, então, que esse valor de 15 sobre 100, a gente já viu que é igual a 15%. Em cada 100 eu pego 15, então 15%. Vamos fazer o de baixo também, ó. Eu tenho 6 sobre 25, 6/25. Eu quero transformar isso em uma porcentagem. Qual é a fração que faz isso virar porcentagem? Eu preciso fazer com que o de baixo se torne 100. Então, o 25 para virar 100, eu faço o quê? 25, multiplico ele por 4, vezes 4. 25 vezes 4 aqui vai dar 100. Já que eu multipliquei o de baixo por 4, eu faço a mesma coisa com o de cima. Então, 6 vezes 4, aqui vai dar 24. Ou seja, isso aqui é o mesmo que 24%. Então, 6/25 equivale a 24%. Se eu estou em cada 25, eu tiro 6, significa que eu estou pegando 24%. 24 sobre 100. Da mesma forma, se eu pegar esse 24 sobre 100 e simplificar, eu vou chegar nessa mesma situação aqui, ó. Se eu simplificar. Eu poderia então fazer a simplificação 24 sobre 100. Isso daqui, simplificando essa fração, eu teria assim, ó. Vou escrever de preto para destacar. 24 sobre 100. Aí eu posso começar assim. Dá para simplificar por 2? Dá. Se eu dividir esse aqui por 2 e esse daqui por 2, eu vou ter assim, ó, 24 dividido por 2, aqui vai dar 12. 100 dividido por 2 dá 50. Ainda dá para dividir os dois números por 2? Ainda dá, ó. Esse daqui eu posso dividir por 2, esse eu posso dividir por 2. 12 dividido por 2 é 6. 50 dividido por 2 é 25. Percebe que deu 6/25 e aqui era 6/25? Quando eu multiplico para formar a porcentagem, eu não estou alterando isso aqui, eu estou usando uma fração equivalente. Elas representam a mesma parte de um todo. Então é assim que eu transformo a fração em porcentagem. Tudo bem? Uma pausa e a gente já volta para o próximo tópico.